Aí ele disse assim, doutor, é o seguinte, e muito chateado. Eu já tô cansado de advogado, já passei por um monte de advogado, e um monte era 2 advogados. Passei por um monte de advogado, e eu deixei ele falando. Aí eu disse assim, não, mas o senhor precisa me explicar para eu conseguir lhe ajudar. Me diga o que foi que houve. Aí agora eu vou contar a história para vocês. Olha só, o homem foi viajar, ele passou 2 meses fora viajando a trabalho. Quando ele volta, a mulher vendeu todo o patrimônio dele, levou as 2 filhas para outro estado e ele ainda tinha, porque ele descobriu por causa de amigos que trabalhavam na polícia, que tinha um mandado de prisão contra ele. Ela, antes de sair do estado do Acre, ela fez uma medida protetiva contra ele, tinha um processo criminal contra ele, o da medida, o processo criminal. Inclusive, em 2016 foi o ano que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Surto de... Isso. Então, era tudo muito novo, muito novo. Então, tinha essa medida protetiva, tinha um processo criminal e o mandado de prisão dele era de pensão. Ela entrou com processo contra o marido para pagar a pensão, o marido trabalhando fora. Então, deu tempo de gerar já o mandado de prisão. E ele nem foi citado, porque não encontraram ele para ele poder responder o processo. Tá viajando. Tu imagina, o cara voltar, não tinha mais casa para morar, que a mulher vendeu e levou o dinheiro. Quanto tempo ele ficou fora, viajando? Quase 2 meses. 2 meses. Nossa, Foi. caramba. Mas peraí, eu não sou advogado, mas você tá casado com a pessoa. Ela era corretora certo? de imóveis? Não, Você foi tem tudo um informal, imóvel. foi tudo informal. Porque assim, para tu entender, lá no Acre, a maioria das propriedades, elas não são registradas em cartório. São aqueles documentos de gaveta, sabe? Sei, Aqueles sei. antigos. É ITR lá ou é IPTU? Contrato de compra e venda, né? Não pago nem PTU. Por exemplo, lá era numa zona onde não tinha água encanada, não tinha, sabe? Só que a casa dele era uma casa bem organizada no bairro, né? Tinha tudo certinho. E lá, como eles não têm água encanada vindo da prefeitura, eles criam um poço semi-artesiano, poço artesiano, e lá eles puxam a água. Mas o que eu ia perguntar era, tipo assim, como que alguém vende uma propriedade, tipo, se teoricamente foi do casal, do matrimônio, sem a outra parte estar ciente, sem assinar e tudo mais? Vende. É o que mais tem. Como essa casa não precisava ter o registro na prefeitura e no cartório, aí era fácil. Porque ela pegava o documento que tinha sido realizado, fez o negócio com outro rapaz e assim tava. Ela tinha um amante? Ou ela só fez isso pra se vingar mesmo? Nunca passou, nunca teve esse comentário de que ela tinha viajado para ficar com outra pessoa. Pegado o dinheiro, né, da casa pra gastar com Só que ela foi porque ela não era do Acre. A família dela é de outro estado. Então ela viajou e foi morar no outro estado onde a família dela estava. Sabe? Então o que aconteceu? Ela vendeu essa propriedade, que é muito fácil vender, inclusive ela vendeu abaixo do preço que valia para vender fácil. Quando o rapaz chega para ir para casa, descobre que tem outro dono, um novo dono lá. Já tinha outro cara na posse, então? Já tinha um cara lá morando, familiares, né? Família lá morando. E até hoje, ele não voltou com a mulher. E eu acho que o mais difícil não foi nem tirar ele da prisão. Foi resgatar os filhos de volta. O patrimônio ele perdeu também? O patrimônio, assim, a gente entrou com uma ação pauliana, que a gente fala, que é para anular esse negócio jurídico e que foi realizado. Porque o homem disse, não, eu paguei e tô na casa. Assim, para quem acabou de fazer o negócio, ele tá certo, ele não pagou, né? Então, ele não queria devolver o imóvel para ele. O credor tem que sair fora, né? Porque ele tem responsabilidade. Mas aí nós tínhamos que comprovar que aquilo ali foi uma simulação. Né? Que foi feito algo para poder prejudicar outra pessoa. Então, assim, mas o difícil não foi isso. O difícil foi realmente ele conseguir de volta os filhos. Aí você diz assim, Jamílio, você conseguiu? Não, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque naquela época ainda tinha muito. A questão cultural hoje tem, mas não é tanto comparado a 2016. A questão cultural de que os filhos já estavam habituados com a mãe naquele lugar. Os filhos já estavam matriculados na escola, então levar para o Acre era difícil e ele não foi morar lá, então ficou como se fosse uma guarda alternada. As crianças iam, nos períodos de férias, ficar com ele lá, ou se ele quisesse visitar no outro estado,
e todas as despesas eram custeadas por ele. É assim que é. É assim mesmo. Né? Então, assim, mas eu via no coração dele o ódio e a raiva do que a esposa fez. Porque foi muita crueldade, sabe? Meu Deus do céu, imagina você voltar do trabalho e não ter mais nada seu. É. Nem vou falar o que eu faria. Mas então... Aí, detalhe, antes dela sair, ela fez um trabalho de falar mal dele. Então, quando ele chegou, todo mundo tava assim, ó. Olha ali, ó. Fulano, né? Não, quando fala medida protegida, já pensa. O batedor de mulher. Uhum. O agressor de mulher. Mas aí ela tava sendo orientada, né? Você não Tava acha? sendo orientada, com certeza. Ela já tava premeditando o golpe. Já, ela foi orientada por uma advogada. É tanto que todo o procedimento foi formalizado com uma advogada, né? Mas a questão é, o cara chegou e a comunidade que o rodeava estava toda contra ele. Então ele ainda teve esse problema de tentar limpar o nome dele para a sociedade. Johnny Depp Pill. É. É.